Ok, Mozia. Fala, Físio. Seja muito bem-vindo à primeira e nesta imersão em Dry Needling para fisioterapeutas do Brasil. Eu sou o professor Mozi Araújo, pioneiro na técnica de Dry Needling no Brasil, e já certifiquei mais de 5.000 fisioterapeutas por todo o Brasil, e serei o seu mentor nessa imersão. Nessa aula de hoje, eu vou te mostrar as verdades científicas do Dry Needling, que ninguém explora, e vou te conduzir para o nível máximo de resultados nos seus pacientes com dores agudas e crônicas, e ainda conseguir encher sua agenda e ser muito bem remunerado por isso. Nessas 3 aulas, você vai entender a base de tudo isso. E aí, pessoal, vamos. Muito boa noite para todos. Vai falando aí de onde é, se o som tá ok, estão conseguindo me ouvir bem. Estou vendo aqui, Maria Rita, do Rio Grande do Norte, já tive aí em Natal, terrinha muito boa. Vão colocando aí, o áudio tá ok. Se lembre, pessoal, de compartilhar, curtir aí no YouTube, para que mais pessoas possam receber também essa aula, né? Então, não deixe de chamar aí os amigos fisioterapeutas para participarem dessa imersão conosco. Ok, vamos falando aqui, estou verificando aqui os comentários. Pessoal de Foz do Iguaçu, Tubarão, Minas Gerais, então sejam todos bem-vindos aí. Então, o que nós vamos aprender nessa semana? O que você vai aprender nessa semana? Então, preparei essa imersão aí com muito carinho para vocês. Vão ser 4 aulas. Então, na primeira aula, que é a aula de hoje, sempre às 8 horas da noite, nós vamos falar sobre dor e os conceitos científicos relacionados à dor. Então, a neurociência moderna da dor, definição, classificação por mecanismo, como entender o tipo de dor do paciente, né? E como isso faz diferença na hora de escolher o tratamento para solucionar a dor. Na segunda aula, nós vamos ver, então, sobre o diagnóstico ou raciocínio clínico para o agulhamento, tá? Na terceira aula, nós vamos ter uma revisão, vamos ter uma mentoria ali, tirar as dúvidas, vamos rever alguns conceitos importantes, tá? Na quarta aula, uma aula que a gente está preparando aí com muito carinho também, eu vou demonstrar 5 técnicas para vocês de agulhamento, tentando abordar algumas estratégias, então não percam essa aula também. E aí no dia 4, o convite é para subir para um próximo nível. Então, nesse dia será revelada uma oportunidade, né, para evoluir e atingir o nível avançado do Dry Needling comigo, no mais completo treinamento online de agulhamento. E aqui é importante, pessoal, falar um pouquinho com vocês, para vocês terem essa consciência da evolução de vocês comigo. Então, nós temos aqui no topo da nossa escada de evolução o conteúdo gratuito que está no Instagram. Muitos de vocês estão lá comigo acompanhando os conteúdos, e então continuem acompanhando, né? Sempre estou fazendo lives, postando conteúdos interessantes lá para vocês a respeito de dor, Dry Needling, fisioterapia. E hoje, então, quem está aqui comigo nessa imersão já está num nível a mais, né? Nós vamos ter mais conteúdo aqui, vamos dar um pouco mais de profundidade aí no conhecimento. E após essa imersão, então, temos a formação Dry Needling 2.0, que as inscrições vão se abrir na semana que vem. Então, vocês devem estar perguntando aí, né? O que eu, professor Mozia, estou fazendo aqui.
né? E por que que eu decidi fazer essa imersão? Então, vamos lá, né? Talvez alguns já saibam, talvez outros não, mas eu sou um pioneiro, né? Em técnicas de agulhamento no Brasil, em dry needling no Brasil. Então, faz aí mais de 11 anos, né? Quase 11 anos aí que eu fiz minha formação internacional em dry needling pela Manual Concepts, que é uma escola de terapia manual tradicional, uma das mais tops de terapia manual da Austrália. Então, eles, uma empresa aqui no Brasil, trouxeram, né, essa formação de dry needling lá atrás, há 11 anos atrás, e quando eu vi que tinha essa oportunidade, eu não perdi, e eu fui e fiz essa formação, então. Eu me especializei também em acupuntura, pela Universidade Estadual de Goiás. Fiz pós-graduação também em traumato-ortopedia, tenho mestrado e doutorado em ciências da saúde. Então, sou professor universitário em 2 faculdades aqui em Goiânia, ministro cursos aí pelo Brasil inteiro. Provavelmente alguns de vocês já foram aí meus alunos, né? Muitos gostam de voltar, aprender novamente. Então, já visitei praticamente todos os estados aqui do Brasil, compartilhando conhecimento e a formação em dry needling. E aí, qual que é o motivo, então? A primeira coisa que eu observei foi a falta de informação científica sobre o agulhamento. Então, por que que eu estou aqui? Por que que eu quero compartilhar com vocês essa imersão? Então, um dos objetivos é esse, né? É trazer informação científica. Como eu falei, né? No meu doutorado eu estudei sobre agulhamento, sobre acupuntura, para dor. Então, estou sempre estudando, compartilhando isso, e eu vi que no mercado tinham muitas pessoas que não tinham esse conhecimento, esse embasamento científico sobre o agulhamento, e então esse é um dos meus objetivos de estar aqui com vocês, compartilhar também a base científica aí por trás do agulhamento. O outro motivo é porque eu sou pioneiro sobre esse assunto, como eu falei, né? A minha formação já tem um bom tempo que eu estou, que eu fiz minha formação, que eu venho formando colegas, e eu me sinto responsável para elevar o nível técnico dos colegas que ainda não conhecem essa técnica ou que querem aprimorar mais esse conhecimento. Então, me sinto responsável como pioneiro, como um dos introdutores do método aqui no Brasil, né, do conceito de dry needling, de elevar o nível técnico da fisioterapia em relação ao agulhamento. Outro motivo dessa imersão e o porquê que eu estou aqui é que eu quero ver, né, os profissionais altamente qualificados para diminuir a dor e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, o final da ponta, né, é que vocês, né, fisioterapeutas, colegas, possam estar mais capacitados para que os seus pacientes possam receber esse benefício. E esse é o feedback que eu tenho recebido dos vários colegas que já se formaram, é que agora eles têm uma ferramenta que tem ajudado a diminuir a dor dos seus pacientes e tem ajudado na melhora da qualidade de vida das pessoas. Então, por que que essa imersão ela é diferente de tudo que você vai encontrar por aí? Essa é uma pergunta boa, né? Por que que essa é uma imersão diferente? Então, primeiro, né? Porque ela é um compilado de anos e anos de prática clínica. Então, são aí mais de 11 anos de prática clínica, estudos científicos. Então, como eu falei, eu sou professor universitário, fiz o mestrado e doutorado, então a parte acadêmica minha é muito forte, não só a prática clínica, né? Atendo aí no consultório particular, sou fisioterapeuta do Exército Brasileiro, então coloco em prática tudo que eu ensino. Então, ministro cursos presenciais, né? Então, quero compartilhar, né, esse compilado de anos e anos de experiências
que eu aprimorei ao longo dos anos. Então, vou comentar com vocês agora e compartilhar que eu comecei basicamente do zero. Talvez vocês nem vão acreditar. Lá em 2010, recém-formado ali, né? Tinham 3 anos quase de 2 anos e meio, para ser mais exato, de formado. Talvez alguns aqui vão se familiarizar com isso, está terminando a faculdade, acabou de formar, o mesmo que já tem um certo tempo de formado, sabem as lutas que a gente tem para se estabelecer no mercado. E não foi diferente para mim, né? Com muita dificuldade, recebi auxílio para fazer a faculdade, você forma e vai sair no mercado, né? Então, estava justamente nessa época, tinha acabado de terminar ali a minha especialização em acupuntura, então ainda me estabelecendo no mercado, sem grana nenhuma, né? Porque eu tinha investido tudo na faculdade, pagando especialização, e aí vi essa oportunidade, fiquei sabendo aí então dessa formação em dry needling, né? E queria complementar a minha formação em acupuntura, porque era algo novo, no Brasil não tinha nada sobre dry needling na época, né? Ninguém sabia, eu comentei com alguns colegas da especialização em acupuntura, eles nem deram muita moral, né? E eu juntei os trocadinhos que eu tinha, embarquei para esse curso que foi realizado em São Paulo. Foi a única vez que teve em São Paulo, né? Que veio um pessoal da Austrália, como eu falei para vocês, da Manual Concepts, que é uma escola tradicional lá de terapia manual da Austrália, e fui lá fazer esse curso. E aí eu me encantei com a técnica, até pela abordagem diferente da acupuntura, que é mais da medicina chinesa, mais uma abordagem energética, e o Dry Needling, ele vem com a abordagem do conhecimento da anatomia, da fisiologia, da neurociência, de uma maneira mais prática ali. Eu falei, quando eu voltei, comecei a aplicar essa técnica, e aí eu comecei a ver resultados muito interessantes, era mais fácil até de explicar para os pacientes o porquê que estava tendo resultado ali na dor. E aí, nessa época também, já iniciando minha carreira docente na faculdade, eu vi uma oportunidade de tentar ensinar isso também, compartilhar esse conhecimento com os colegas. Então, uma empresa de curso me propôs aí a gente fazer essa formação, isso lá há 10 anos atrás. No começo foi muito difícil, porque ninguém conhecia o Dry Needling, então as primeiras turmas ali, mas não demorou muito, pessoal. Depois da primeira turma veio a segunda, a terceira, a quarta, e aí eu já formei mais de 5.000 colegas no Brasil todo. Por quê? Os resultados eles vieram, não só para mim, mas à medida que o pessoal fazia o curso, na segunda-feira, aplicando as agulhas ali, já começavam a ter resultado. Então, os resultados, eles vieram, e para mim também, eu tive resultado na minha carreira, né? Como clínico, como docente. Então, o Dry Needling foi essa oportunidade realmente de me estabelecer profissionalmente. Então, é isso que me move aqui, é poder ajudar mais colegas a trilharem esse caminho aí para se estabelecerem no mercado, a ter uma ferramenta poderosa nas mãos para ajudar os seus pacientes. Então, por isso que essa imersão, ela é diferente de tudo aí que vocês já viram, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, só para que eu falei, né, o porquê que é diferente aí a minha formação, essa imersão que eu estou propondo aí para vocês. Então, não comecei ontem, né? O que eu vou passar para vocês são anos e anos de estudo. Aqui está o meu certificado aí de Dry Needling, né? Da Manual Concepts da Austrália, né? Também eu ministro cursos, como eu disse, né? Mais completos sobre o assunto há mais de 10 anos, né? Então, estou aí no mercado há bastante tempo. Então, já formei centenas de alunos, tá? Aqui são algumas imagens só, eu não consigo colocar tudo em um slide só, né? Não caberia aqui. Então, esses aqui representam
esses mais de 5.000 alunos aí que eu já formei, sempre com turmas lotadas. Sempre é um prazer estar aí de norte a sul do país. Quando eu vi aqui no chat, né, o pessoal do Nordeste, pessoal do Sul, eu tenho um grande carinho aí, vários amigos pelo Brasil todo que eu fui fazendo ao ministrar esse curso, e por isso que eu falei que eu tenho vários feedbacks positivos aí dessa galera que já fez o curso. Também eu tenho outras formações, então não só do agulhamento, como eu falei, esse é o meu certificado aqui em acupuntura. Então, lá na minha especialização, foi mais de 1.200 horas que eu tive de formação. Fui depois professor na pós de acupuntura, supervisionei estágio de acupuntura por muitos anos. Então, tenho uma vivência enorme, pessoal, em técnicas de agulhamento. Então, é essa bagagem toda que eu estou trazendo aí para vocês. Aqui, meu certificado do doutorado em Ciências da Saúde, pela Federal de Goiás, aonde eu estudei sobre, 5 anos ali, estudando sobre dor e técnicas de agulhamento aí na área de dor orofacial. Então, foi um divisor de águas aí também, o meu doutorado, onde eu pude aprofundar mais cientificamente, academicamente, e também no atendimento, porque eu passei esses 5 anos lá atendendo os pacientes com dor, no núcleo de dor que tem na faculdade aqui na Federal de Goiás, na universidade. Então, o que você pode esperar dessa imersão? Então, 3 coisas que você pode esperar. Com certeza, uma mudança aí de mindset, né? Uma mudança de mentalidade em relação à sua profissão, né? A fisioterapia, em relação ao agulhamento, né? Muitas pessoas desconhecem a importância dessa ferramenta para a prática do dia a dia clínico, para ajudar os pacientes com dor, principalmente. Então, uma das coisas que vocês podem esperar é realmente essa mudança de mentalidade, poder aprimorar aí o conhecimento de vocês. E aí, uma segunda coisa que vocês podem esperar é justamente essa perspectiva nova, né? O ampliar aí dessa perspectiva sobre o agulhamento, né? Que existem várias estratégias que nós podemos usar de agulhamento para poder, então, usar essa ferramenta no seu dia a dia clínico, tá bom? Então, com certeza, vocês vão sair daqui com uma nova perspectiva. E mais clareza, né, de como ampliar o seu repertório e potencializar a qualidade dos seus tratamentos. É isso, no final das contas, que é o meu desejo, como eu falei, é entregar para vocês esse conhecimento que eu adquiri nesses anos todos, para que vocês possam beneficiar o paciente de vocês, tá? Ter um repertório maior, ter mais ferramentas aí no seu dia a dia, tá bom? Então, agora sim, vamos iniciar aí, bem-vindos, né, a nossa imersão Dry Needling, muito além do ponto gatilho. Então, nós vamos falar sobre vários assuntos importantes e, claro que o ponto gatilho é uma das técnicas que a gente usa, né, assim, de desativação de ponto gatilho, mas como eu falei, eu quero ampliar a visão de vocês. Então, pessoal, fiquem atentos, tá? Para as notificações, WhatsApp, e-mail, YouTube, né? Principalmente por esses meios aí que nós vamos avisar vocês, né? Fiquem atentos nos grupos, então não deixem de ficar atento às notificações. E essa imersão, então, ela vai te dar bagagem para descobrir como ampliar o seu repertório, diferenciar embasamento científico e especulação, ter clareza sobre os principais conceitos do Dry Needling e potencializar a qualidade dos seus tratamentos. Então, essa é a ideia que está por trás aqui dessa imersão e vou entregar aí muito conteúdo para vocês. Um avisinho rápido aqui, né? Então, não vão embora aí na hora que acabar. Nós vamos falar aí sobre um sorteio que vai acontecer. Então, fiquem até o final para vocês entenderem aí como que vai funcionar esse sorteio. Ok, vamos falar então hoje da primeira aula sobre os conceitos científicos sobre dor. Essa aula é fundamental, pessoal, para entender o porquê que a gente precisa do agulhamento, por que
olhar para a sua caixa de ferramentas ali, você precisa ter o agulhamento, tá? E aí eu quero abrir aqui com essa manchete que eu até publiquei lá no meu Instagram. Todos nós estamos vivenciando essa pandemia aí, que não está sendo fácil para ninguém, perdas das mais, né, grandiosas aí que todos nós tivemos, mas um fenômeno aí está acontecendo, e eu já estou vivenciando isso desde o ano passado na prática clínica, que é o pessoal buscando as clínicas, os consultórios, os profissionais da saúde, principalmente os fisioterapeutas, porque estão com dor. E aí a dor nas costas tem sido o campeão de audiência. E aí muitas pessoas, às vezes, né, muitos profissionais não sabem tratar de maneira adequada a dor, não sabem avaliar, não sabem, ou às vezes não têm ferramentas, né, não sabem como utilizar as ferramentas. Então, é importantíssimo entender sobre a dor, quais são os mecanismos por trás da dor, porque os pacientes com dor, né, com dores aí, músculo-esqueléticas principalmente, chegam aos montes aí para nós no consultório. E ter uma resolutibilidade, ou seja, trazer resultado para o seu paciente é fundamental, tá? Então, por isso que eu trago aí essa manchete, porque os pacientes, eles estão precisando. Por isso que eu falei que lá no final, um dos objetivos, porque eu estou aqui com essa imersão com vocês, é para que vocês possam, no final das contas, ter uma ferramenta para ajudar esses pacientes. É que mais e mais pessoas possam ter benefícios, né? E aí vamos falar então da dor, né? O paciente chegou lá com dor, seja uma dor lombar, né? Ou uma outra dor musculoesquelética. Vamos começar do básico aqui da definição, que isso vai ajudar a ter uma amplitude maior aí de informação, de conhecimento. No ano passado, então, a IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a qual eu faço parte, né? Eu sou membro aí da IASP, né, os pesquisadores, porque a IASP ela surgiu na década de 70 ali. E aí, mais no início da década de 80, entendeu, né, ali, né, o grupo de pesquisadores envolvidos internacionalmente aí no estudo da dor, eles entenderam que era importante definir o que é dor, que não é algo fácil. Você tem que dar uma definição que ela seja ampla, né? Que ela seja utilizada para qualquer tipo de dor, até para animais também, né? Então tem que ser algo mais geral. Então, mais ou menos no final da década de 70, ali, início da década de 80, a IASP ela publicou uma definição que durou até o ano passado, mais ou menos em junho, julho do ano passado, saiu essa publicação sobre a nova definição de dor. Para quem talvez já tem familiaridade aí com o estudo de dor, sabe que eles mexeram e basicamente não teve tanta mudança que a gente talvez esperava na definição, tá bom? Mas é uma definição que contempla isso que eu falei, né? Que é para pensar em qualquer tipo de dor, não só em ser humano, mas também em animais. Então, vamos entender aqui alguns aspectos, eu vou tentar grifar aqui para vocês. Primeira coisa, ó, é que a dor, ela é uma experiência, né? Eles usam a palavra experiência, então ela é uma experiência. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta para os alunos, né? Quando eu estou dando o curso, de que o que é experiência, né? O mais comum é falar que é algo que você vivenciou, né? Então, a experiência ela é algo subjetivo. Então, duas pessoas elas podem ir para jantar, né? Vamos supor que saíram para jantar, vamos supor que sejam dois amigos ou um casal, enfim, né? São duas pessoas distintas, saíram para jantar. Ao final, se a gente fosse fazer um questionário ali, talvez a experiência, né? Como que foi a experiência deles no jantar, pode ter sido totalmente diferente. Porque é subjetivo, eles comeram talvez o mesmo prato, pagaram o mesmo tanto, mas como que cada um interpretou aquela experiência pode ter sido diferente, tá? Porque envolve a memória que a pessoa já tem,
se ela já foi naquele restaurante ou não, às vezes até a memória afetiva, a expectativa que ela estava daquele restaurante, às vezes alguém falou muito bem para uma pessoa, ela chegou com a expectativa muito alta e talvez não atendeu a expectativa, talvez um deles chegou com muita fome, e aí sempre fala, né, que o melhor tempero é a fome, então talvez para aquele que estava com fome, a experiência do jantar foi muito mais agradável, né? Então, tá vendo que várias variáveis elas estão envolvidas na nossa interpretação de uma determinada experiência. Ou seja, os órgãos dos sentidos vão participar, tem várias coisas participando. Então, por que eu estou falando isso? Porque a dor, ela começa com essa definição de uma experiência. Então, já traz para nós a ideia de que é algo subjetivo. Então, envolve o quê? Uma experiência que ela é sensitiva. Ou seja, então, informações sensoriais, elas vão ser importantes aí no processamento da dor, né? No processo de termos a experiência de dor. Porém, a própria definição já traz aqui que também é uma experiência emocional. Ou seja, não dá para a gente pensar só em aspectos sensoriais, e isso vai fazer uma diferença muito grande no entendimento. Que é essa experiência, então, sensitiva e emocional, ela é desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, a dor, eu costumo falar para os pacientes, e é importante a gente entender que ela é um processamento aí, né, do nosso sistema nervoso central, principalmente do cérebro. É claro que o que está acontecendo na periferia e a nível medular é importante, mas todo o processamento ocorre a nível central, principalmente no cérebro. E aí o nosso cérebro, às vezes, se ele interpretou que a situação toda ali parece que você teve alguma lesão, você pode ter a resposta de dor, mesmo não tendo uma lesão tecidual. Então, isso é uma informação importante. Existe um relato na literatura médica, né, científica, que é clássica, e talvez alguns de vocês já ouviram falar, que é de um trabalhador da construção civil, que ele estava trabalhando e, de repente, ele caiu em cima de um prego, né? Ou seja, o prego entrou na bota dele. E aí ele todo mundo chegou próximo, né? Ele caiu de dor ali, começou a gritar, levaram ele de emergência para o hospital. Quando retiraram a bota dele para examinar, observaram que o prego tinha passado entre os dedos, que não tinham pegado, ou seja, ele não tinha nenhuma lesão tecidual. E ele teve a experiência de dor. Então, isso é essa interpretação. Nosso cérebro ele é preditivo, ele está sempre tentando prever, tentando fazer sentido de tudo que está acontecendo. Então, de alguma maneira, a gente aprende também o comportamento de dor, tem várias informações que elas compõem aí a nossa experiência de dor, tá bom? E o contrário também pode ser verdadeiro. Às vezes eu posso ter a lesão tecidual, ter ativação de nociceptores e ainda assim não ter a experiência de dor, né? E é comum, a gente está tendo as Olimpíadas agora, vou pegar o exemplo aí, às vezes um jogador, um determinado esporte, pode ter uma lesão tecidual ali, mas pelo momento, né, o contexto que ele está inserido, o foco que ele está na competição, pode ser que ele nem perceba durante o jogo, durante a competição ali, e ao terminar, né, ao ir para o vestiário, ele perceba ali que houve uma lesão tecidual. Ou seja, o seu cérebro, ele vai, de alguma maneira, né, você ali, fala o cérebro no sentido você como um todo, né, mas o processamento é do sistema nervoso central, vai tentar fazer sentido ali do ambiente que você está inserido, do contexto todo que está por trás daquela momento ali que teve a lesão tecidual. Então, a própria IASP, ela trouxe algumas notas que falam sobre a definição de dor, que é importante. Então, na definição, ela é aquela ali que eu coloquei. Ela é mais simples, mais direta, né? E aí eles publicaram algumas notas que aí dão agregam mais informações para a gente poder
entender, tá bom? Então, a primeira nota fala o seguinte, ó, a dor é sempre uma experiência pessoal. Então, tá vendo que volta aqui no contexto e na ideia de que é uma experiência pessoal, única. Então, que é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então, mais para frente, na live de hoje, eu vou falar sobre esse conceito biopsicossocial também que a gente deve olhar. Então, a própria definição da IASP, ela já traz essa ideia, né? De que a experiência ela é única, então o que o paciente está falando ali para você, você deve levar em consideração a intensidade da dor, a duração, o sofrimento que está por trás daquela dor, e que envolve, então, outros aspectos do que só aspectos biológicos, tá? E aí, mais para frente, hoje ainda eu vou falar sobre isso, tá? Então, acompanha aí até o final, que eu falo mais um pouquinho sobre essas ideias, né, do conceito biopsicossocial. A segunda nota que a gente tem, pessoal, ela também traz uma informação que é fundamental e que eu falei um pouquinho lá na definição mais geral. Então, o que essa nota ela fala? Ó? Dor e nocicepção são fenômenos diferentes. A dor não pode ser determinada exclusivamente pela atividade de neurônios sensitivos. Então, aqui, pessoal, começa o nosso entendimento, ele tem que começar a ficar claro aqui de que não necessariamente o que o paciente ele está te relatando, vamos supor que é uma dor na coluna, uma dor lombar, e aí ele fala que a dor está 8 ali, de 0 a 10 está 8. Não necessariamente essa percepção do paciente, ela quer dizer que está ocorrendo uma lesão tecidual proporcional a essa percepção do paciente. Então, esse número 8 ali é como o paciente está entendendo tudo que está acontecendo com ele, o contexto que ele está inserido, os vários fatores ali, e não necessariamente só uma lesão tecidual. Então, é muito comum isso, e esse é um mito que a gente tem que desmistificar para os pacientes, de que não necessariamente a intensidade da dor corresponde 100%, ou seja, é uma fotografia do que está acontecendo na periferia. E aí, como eu disse anteriormente, mesmo, né, agora o contrário, né, mesmo que haja uma ativação nociceptiva, às vezes eu não vou ter a experiência de dor, ou às vezes não vai ser proporcional a essa ativação nociceptiva. A gente vai ver hoje ainda dos mecanismos de dor, que uma das dores é a dor nociceptiva, porém, vão ter momentos onde não tem ativação nociceptiva e eu vou ter a experiência de dor, tá bom? Só para deixar claro, talvez nem todos saibam o que é nocicepção, eu vou falar um pouquinho mais também, mas já clareando algumas coisas. Nós temos receptores sensoriais ou fibras nervosas que são fibras chamadas de fibras nociceptivas, ou seja, que vão captar o estímulo que é nocivo, seja ele mecânico, térmico, químico, elétrico. Então, se eu coloco a mão no fogo, o que vai me dizer que aquilo está mais em um calor que ele pode ser nocivo para o meu corpo? Eu tenho esses receptores sensoriais, então, que a determinada temperatura vai acionar para que eu retire a mão, tá? Então, da mesma forma, como eu falei, estímulos mecânicos, químicos ou elétricos também. Então, esses fibras especializadas, elas são os nociceptores, que detectam algo nocivo. Então, a dor, ela tem essa função de nos avisar de uma possível ameaça. Então, na dor aguda, isso é mais preciso, é mais real, vamos dizer assim, tá? Mas, ainda assim, tem que ficar claro que nem sempre eu preciso dessa ativação dos nossos receptores para
ter a experiência de dor. Então, principalmente na dor crônica, e aí quando eu falar dos mecanismos de dor, a gente vai ver que isso fica mais claro. Mas nas dores agudas, essa relação de causa e efeito, de lesão tecidual ou de ativação nociceptiva é um pouco mais presente, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, coisa de professor, né? Vou tentar sempre simplificar para vocês algo que é bem complexo. Então, vamos supor que eu estou caminhando aqui e bato minha mão com toda a força na minha mesa aqui. Esse estímulo mecânico forte, dependendo da intensidade que eu bati a mão, vai acionar, então, esses receptores sensoriais, esses nociceptores, tá? E aí, é normal eu ter a reação, né? Ou seja, ter a resposta, a experiência de dor. E aí eu vou proteger, vou esfregar a mão, né? E aí, se amanhã eu aparecer no consultório de vocês e falar, ó, tava dando aula lá, imersão em dry needling, e aí, de repente, eu bati minha mão na mesa. E aí, quando vocês colherem essa história, vai ter um certo sentido. Por que que eu estou doendo a mão? Ou seja, existe uma certa relação de causa e efeito. É claro que, como eu falei, a intensidade de dor vai depender de outras variáveis também, não só o tamanho da lesão, tá? Mas aí, nesse caso, teria mais a ver com a dor aguda, uma dor nociceptiva, né? Porque acionou esses mecanismos. Mas, nessa mesma situação, né? Eu bati a mão com toda a força aqui na mesa, acionou esses receptores, mas minha casa aqui, meu apartamento está pegando fogo, é bem provável que eu vou sair correndo, né, daqui, não vou ficar... o instinto de sobrevivência, ele é maior, e aí é bem provável que nesse momento que eu estou em fuga do apartamento pegando fogo, por mais que eu tenha batido com força a minha mão na mesa, eu não vou perceber, ou não vou ter essa experiência dolorosa. Ou seja, ativou os nociceptores, mas eu não tive a experiência de dor. Eu espero que tenha ficado claro aí essa relação de dor e nocicepção. Às vezes estão juntas, às vezes não, tá? E isso é importante, porque no passado a gente sempre associava a dor a um mecanismo nociceptivo e sempre teria que ter uma lesão tecidual. Infelizmente, pessoal, tem muitos colegas que ainda trabalham nessa ideia. E aí ficam perdidos, né? Tentando achar colocar a culpa só na postura, colocar a culpa só, né? Tentando achar alguma coisa única que causa a dor. E não funciona assim, tá? A nota 3 da IASP, ela traz o seguinte, ó. Através de suas experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito de dor. Então, aqui entra a parte cognitiva, né? A parte sua de memória, de aprendizado, ou seja, as suas memórias, elas também vão vir ali. A parte social, né? Como que eu devo me comportar? Como que a sociedade, o ambiente que eu estou inserido, como todo mundo se comporta quando está com dor. Então, a gente aprende isso desde pequeno. E aí, cada cultura, cada país, cada cultura pode ter um olhar diferente para a experiência de dor, para o sofrimento. Então, até aspectos culturais, ambientais, sociais, eles, né, e cognitivos, eles vão envolver aí também. Então, vai vendo que na própria definição da IASP, nessas notas que eles foram colocando, eles já estão delineando aqui a importância de entender os aspectos biopsicossociais da dor. Ou seja, não é só lesão tecidual, existem outros fatores que estão envolvidos. Que para o paciente, muitas vezes, pessoal, ele vai talvez ficar um pouco perdido, né? Por isso que a gente faz um trabalho de educação em dor. Um dos pilares aí que a gente trabalha é a educação em dor, para justamente ajudar ele a entender os conceitos corretos sobre dor, porque tendo ideia errada, né, conceitos errados sobre dor, às vezes o paciente está achando que a dor é única e exclusivamente a lesão tecidual. Quarta nota aqui, pessoal. Essa aqui também é importantíssima. Ela fala o seguinte, ó. O relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor
deve ser respeitado. Então, mais uma vez, está vendo que as notas, né, que a IASP deu, ela vai reforçando o que eu já comentei com vocês, né, de que, de novo, usa a palavra experiência, né, de que isso é individual e deve ser respeitado. E aí o grande desafio nosso é entender quais são os mecanismos ali da dor, o que está por trás, quais são o que está influenciando mais a dor da pessoa, quais são os aspectos, né? As variáveis que estão influenciando nessa dor. Então, por isso é um desafio muito grande estudar dor, né? Porque a gente tenta sempre quantificar, colocar na média ali, porém nós vamos ter aspectos que são individuais, e isso deve ser muito respeitado na prática clínica, tá? E aí a dica aqui para vocês também, pessoal, isso até no agulhamento. Então, infelizmente, tem muitos profissionais que às vezes não têm uma formação adequada aí em dry needling, né? E saem fazendo técnicas que para alguns pacientes vai ser muito agressiva e vai gerar mais dor. Isso não é para acontecer, né? Então, às vezes, teve uma formação não adequada. Eu já tive experiência de orientar alguns colegas que foram formados em cursos não muito bons, e porque passaram a ideia de que era só pistonando, usando uma técnica que eu ensino também, ela tem sua função, e aí não respeitam a, a experiência do paciente, né? Porque às vezes ele está com uma sensibilização muito grande, e aí usa uma técnica que ela é muito agressiva para aquele paciente. Não é que a técnica ela não pode ser usada, mas tem um momento certo, tem a maneira correta aí de fazer o agulhamento, tá? Por isso que a gente deve sempre respeitar aquilo que o paciente está trazendo ali para você, e isso vai ajudar no raciocínio clínico. Por isso que a aula de amanhã a gente vai entrar nisso aí. E então a aula ela vai ligando a outra, tá? Então não percam, porque vocês vão entender todo esse processo de raciocínio clínico. A quinta nota fala o seguinte: embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, então lembra que eu falei que a dor ela tem uma função de alerta, de avisar, é igual o seu painel do carro. Se você está com combustível ali e seu painel ele está estragado, você vai acabar o combustível e não vai saber. Então, se está lá na reserva, é importante você parar no posto e abastecer, né? Ou seja, isso seria a adaptação, para que você mantenha a homeostase, né? Então, a dor, ela está te avisando de uma possível ameaça, de algo que pode estar errado, seja uma lesão tecidual ou outras coisas que podem estar acontecendo, isso eu falando mais de dor crônica, tá? Então, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico. Ou seja, sentir dor, pessoal, é do ser humano, né? Ou seja, enquanto você estiver vivo, a dor ela pode estar presente, ela precisa estar presente. Então, existe uma síndrome genética que existe algumas crianças que nascem sem ter elas não sentem dor, ou seja, elas não têm experiência de dor. Existem documentários na internet, vocês podem procurar depois, e infelizmente elas têm graves lesões, porque não tem esse painel avisando ali de uma possível ameaça. Então, queimam a mão, lesionam os olhos, né? Porque a gente precisa desse mecanismo para nos adaptar, para nos avisar, e aí a gente vai adaptando a nossa maneira de entender o mundo, o que está ao nosso redor, nosso ambiente, o que pode ser nocivo ou não para a gente. Porém, isso na dor aguda, né? Por isso que eu falei que a dor aguda, às vezes a gente consegue achar uma relação de causa e efeito maior, e às vezes vai ter ali mecanismos nociceptivos envolvidos, tá? Porém, na dor crônica, a dor começa a ter efeitos adversos. Então, eu já atendi uma paciente, na verdade, um paciente, né, que eu me lembrei agora, que quando eu fui fazer a anamnese dele, a avaliação, era uma enxaqueca permanente ali, uma dor de cabeça, e aí só para
pontuar para vocês que no curso eu mostro alguns protocolos aí para cefaleias tensionais, para enxaqueca, que é muito bom. E aí eu fui atender esse paciente, ele me relatou, falou, eu sinto dor há 10 anos. Eu falei, nossa, mas nem no Natal, Ano Novo, Dia das Mães, você para de sentir dor. Não, acordou com dor, vai dormir com dor. E aí, com as técnicas de agulhamento, né, do dry needling aí, eu consegui fazer com que ele passasse alguns períodos do dia sem dor. Então, essa é uma dica para vocês. Pacientes de dor crônica, pessoal, dor persistente, às vezes o objetivo não é zerar a dor, é diminuir a dor, para que o paciente possa ter mais qualidade de vida. Lembra que eu falei isso lá, que esse é um dos objetivos meu também aqui com essa imersão, é tentar dar uma ferramenta a mais para vocês aí, que possam atingir justamente esse objetivo, diminuir a dor, e aí o paciente ter mais qualidade de vida. Então, pensa, um paciente que ficava 24 horas com dor para trabalhar, para fazer tudo, agora ele tem um período do dia que ele já está sem dor. Então, isso aumenta a qualidade de vida dele, ele já consegue fazer algumas atividades que ele não fazia e ter um prazer maior em fazer essas atividades, porque ele já está um período sem dor. Então, só estou trazendo esse caso complexo que eu peguei, né? E às vezes no consultório vai chegar casos complexos para você também. E aí você olha na sua caixa de ferramentas, opa, e agora? O que que eu vou fazer, né? E aí a importância de ter uma ferramenta que, às vezes, o objetivo, né, por causa da patologia mesmo, não é zerar a dor, mas é tentar diminuir essa dor para que esse paciente possa ter períodos aí de alívio e, consequentemente, qualidade de vida. Então, quanto mais persistente for a dor, quanto mais tempo, mais neuroplasticidade vai ocorrer, e aí, ao invés de ser algo para adaptar ali, essa dor ela começa a ser uma experiência que se torna incapacitante, começa a prejudicar a parte social, né? E aí volta de novo aqui, tá vendo que eu estou repetindo aqui a ideia de que a dor ela envolve um conceito biopsicossocial, tá bom? A sexta definição aqui de dor, ela fala o seguinte, a sexta nota, né, que a IASP ela traz aí sobre dor. A descrição verbal, então, muitas vezes a gente fala, tá doendo, grita, né, de alguma maneira, é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor, né, a gente verbalizar a incapacidade de se comunicar não invalida a possibilidade de um ser humano ou animal sentir dor. Então, tá vendo que a definição da IASP, eles trazem a ideia também para o animal, é claro que o animal ele não vai verbalizar, mas ele dá sinais ali de que está com um desconforto ou uma dor, tá? E isso é importante também, tá bom? Agora, pessoal, vamos dar uma pausa aí para vocês respirarem um pouco, bastante conteúdo. Eu falei que eu já ia aprofundar um pouquinho com vocês aí. E agora nós vamos para uma pausa aí para um momento selfie, tá bom? Então, o que eu quero de vocês aí? Eu vou descompartilhar aqui daqui a pouquinho o meu slide, vou mostrar aqui umas agulhinhas. Quero que vocês printem aí a tela, né? E depois coloquem nos stories de vocês e compartilhem lá, @cefisafísio, e no meu Instagram também, @moziaraújo21, tá bom? Então, espera um pouquinho aí. Então, vou segurar aqui para vocês. Então, 1, 2, 3 e tirem a selfie. Aí, mais um pouquinho. Beleza, então um momentozinho selfie aí para vocês compartilharem no Instagram, nos stories lá, marca a gente, tá bom? @cefisa, físio e @moziaraújo21, tá bom? Só para a gente dar um break aqui, vocês darem uma respirada aí, o cérebro dá uma descansada para a gente dar continuidade, beleza? Então,
Vamos dar continuidade aqui. Então, beleza. Agora, pessoal, vamos, ao dar continuidade, vamos fechar o conhecimento aí de hoje, desses conceitos de neurociência de dor. Vocês viram que eu tentei simplificar, trazer exemplos mais práticos aí, algo que é bem complexo. E aí, todos nós talvez já ouvimos falar aí do modelo biopsicossocial, que é um modelo que não é novo, ele foi proposto pelo Engel lá em 1977. Então, já temos aí mais de 40 anos aí desse modelo. A ideia desse modelo ela vem tentando aí ampliar a nossa visão para olhar a saúde. É claro que aqui eu vou trazer para o contexto da dor, mas essa é a ideia também para olhar a saúde. É o famoso olhar o paciente como um todo, né? Ou seja, olhar os vários aspectos, as várias variáveis e dimensões da vida do paciente que podem influenciar na dor. O primeiro aspecto que a gente aprende na faculdade de saúde, na área da saúde, são os aspectos biológicos, né? A gente tem todo o entendimento ali das células, fisiologia, anatomia, que é fundamental. Porém, por muitos anos, nós aprendemos só pelo prisma que eles chamam modelo biomédico, né? Que seria o modelo que tenta explicar tudo pelo olhar só biológico, tá? Então, a ideia do conceito biopsicossocial não é descartar a parte biológica, né? E aí, pensando na fisioterapia, vamos dar um exemplo clássico aí das questões posturais, né? Na faculdade, a gente aprende muito sobre postura, biomecânica, que tem a sua influência aí nas dores, mas vários e vários estudos já vêm mostrando que não necessariamente uma dor, por exemplo, na cervical, é porque você fica olhando o celular ali o dia inteiro, tá? É claro que qualquer postura mantida por muito tempo, isso vai influenciar. Ou seja, a ideia que eu estou trazendo aqui é que esse olhar linear, né? Ou seja, A mais B é igual a C, ou seja, A mais B vai ser igual a dor, isso não é o que ocorre no nosso sistema biológico, que ele é um sistema complexo. Então, cada vez mais tem se falado na área da saúde e na fisioterapia, basicamente, dos sistemas dinâmicos. Então, nosso corpo ele é um sistema dinâmico e complexo, que vai ter uma complexidade grande, ou seja, vários fatores eles vão influenciar na nossa percepção da dor, né? Na nossa experiência de dor. E isso é um grande desafio. Então, duas pessoas que têm dor lombar, eles podem ter uma rede de fatores, de variáveis diferentes que estão dando o mesmo desfecho. Por isso que aquela ideia, seu problema é a postura, aí corrige a postura e a pessoa continua com dor, é porque está com esse pensamento linear. Mas os aspectos biológicos, biomecânicos, estruturais, eles são importantes. Um outro aspecto é o psicológico. E aí, o que essa gravurinha que eu coloquei aqui, ela mostra? É uma pessoa olhando um montinho de terra, mas ela imaginando o Everest. Ou seja, é o que a gente chama de catastrofização, que aí são mecanismos psicológicos, mecanismos de crença, né? Que às vezes a gente olha um problema pequeno e ele, né, no nosso pensamento é gigante. Então é a maneira como nós estamos enxergando o problema, não como ele realmente é. E aí, isso entra como que a população, ela vê a saúde dela, ela vê a coluna dela, né? E muitas vezes, nós, profissionais da saúde, nós causamos essa catastrofização nos pacientes. Pessoal, estou cansado todos os dias, seja no meu consultório particular, seja lá no Exército, eu recebo pacientes encaminhados de médicos que vêm já catastrofizados. Mais recentemente, talvez tem um mês atrás, né, me veio à mente aqui uma paciente que eu atendi lá no Exército, e ela chegou com um diagnóstico lá de problema na coluna, veio já com exame de imagem. A gente sabe que os exames de imagem eles são importantes, mas não tem uma necessidade, né, para alguns pacientes. Ou na grande maioria, talvez não precisaria começar com a ressonância. Mas é de praxe,
já fazer a ressonância magnética, aí acha um monte de alterações ali, que dependendo da idade isso vai ser normal, de ter essas alterações. E aí o médico passou 60 sessões de fisioterapia. Então, imagina como que essa paciente, isso ela é ativa, ela gosta de pedalar, gosta de fazer caminhada, academia, então ela estava numa vida ativa, foi no médico, ele sentiu um certo desconforto na lombar, e aí já voltou com o exame de imagem, mais um monte de crenças que o médico colocou na cabeça dela sobre a coluna, ou seja, cortou a bike dela, falou para não fazer caminhada, sai da academia e 60 sessões de fisioterapia. Então, ela sentou na minha frente lá, ouvi toda a história dela, fui percebendo todos esses fatores biopsicossociais na avaliação, e ao terminar a avaliação ali, eu falei, ó, volte a caminhar, volte a andar de bicicleta, pode voltar para a academia, e a gente vai fazer aqui no máximo 5 sessões. Então, fiz as técnicas de agulhamento, já entrei com exercício com ela, em 5 sessões ela estava zerada, feliz da vida, e aí eu ficava brincando com ela, ó, tá me devendo aí 55 sessões, hein? Ou seja, pessoal, isso é a realidade do dia a dia, né? Então, se a gente não conhece sobre dor, sobre os mecanismos de dor, e se nós não temos ferramentas aí que vão ajudar esses pacientes, os pacientes vão ficar de peregrinando aí de profissional em profissional, sem resultado, e não é isso que a gente quer, né? Nossa fisioterapia tem que avançar, e esse é o meu objetivo com vocês, é entregar um conteúdo que pode realmente mudar a prática de vocês. Um outro aspecto que eu quero destacar aqui é o aspecto social, que às vezes é pouco falado, ainda pouco explorado, que envolve muitas questões, né? A gente sabe que o nosso país aí tem uma desigualdade social, socioeconômica grande, isso impacta diretamente na saúde, as nossas interações aí no trabalho, né? O desemprego, tudo isso são fatores aí que podem influenciar. Mas também a dor, ela pode ser um distanciador social. Por natureza, pessoal, nós como seres humanos, nós somos seres que gostamos de nos socializar, de estar com outras pessoas, de nos sentir pertencendo a um grupo. Todos nós, de maior ou menor grau, né? Mas todos nós precisamos disso. Existem estudos da Universidade de Harvard, né? Que eles pegaram e fizeram um estudo aí de mais de 75 anos, né? Ou seja, jovens que tinham acabado de sair da universidade, depois verificaram ali em Boston também, mais na periferia, pessoas e foram acompanhando por um decorrer da vida, né? Eles voltavam ali para uma bateria de testes de saúde, questionários, e aí foram vários pesquisadores ali que acompanharam, gerações aí, né? E eles chegaram à conclusão de que o que traz mais longevidade, mais felicidade para as pessoas tem muito a ver com os relacionamentos. Então, pessoas que tinham bons relacionamentos, não necessariamente só conjugal, mas também, né? Eles viviam mais tempo e eram mais felizes. E aí, esse desenho que eu coloquei aqui, né? Esse é um joguinho chamado Cyberball. Tá vendo que tá um bonequinho jogando para o outro aí na tela? Tem um pesquisador já falecido, mas um grande nome aí na área de neurociência social, né? Ele estudou muito na vida dele a parte de isolamento social, né? Como que as pessoas se sentem, como que as áreas do cérebro que estão ativadas, né? Ele percebeu que a população mais idosa tem ficado mais isolada, né? Muitos de nós talvez vivenciamos um pouco disso na pandemia, tivemos que se isolar aí por um tempo, algumas pessoas sozinhas, isso traz um aspecto na saúde mental muito grande. Então, nesse joguinho aqui, o que ele fez? A pessoa que estava sendo avaliada, era um voluntário, estava lá com todo o aparato ali de ressonância magnética funcional, e ele estava jogando esse joguinho que ele achava que era entre ele e outros dois seres humanos, né? Esse joguinho chamado Cyberball. Só que ele, no meio do joguinho, foi programado para a máquina ficar jogando só com ela e isolar o voluntário no joguinho, né? Então, o jogadorzinho dele lá não recebia a bola.
e aí para gerar essa sensação de isolamento, né, ser excluído. E aí, quando ele foi ver as áreas de processamento central, observaram que são áreas muito semelhantes às áreas que processam a dor física nossa, né? Quando nós sentimos dor. Ou seja, essa sensação, essa dor da rejeição, dor do isolamento social, isso tem um impacto físico na gente também. E aí eu já atendi vários pacientes com dor, pessoal, que por causa da dor, elas começam a se isolar mais das pessoas, dos amigos, ou os próprios amigos e familiares, eles começam a isolar daquela pessoa, porque às vezes ela só fala sobre a dor, sobre os problemas, e aí isso traz um impacto na saúde mental muito grande, gerando às vezes depressão, um estresse muito grande, que são fatores que podem complicar a dor. Então tá vendo, pessoal, aqui eu tô trazendo só, tô tentando aprofundar ao máximo, mas ainda é a pontinha do iceberg aí, da complexidade que é estudar dor. E não tem como a gente olhar para o paciente com dor pensando só nos aspectos biológicos, tá? A gente tem que pensar em todos esses aspectos. Esse é um artigo da Jocelyn Ju, que é uma fisioterapeuta australiana que se aposentou recentemente, grande referência aí nos estudos de dor cervical, das cervicalgias. Ela publicou um artigo, então, falando sobre esse pêndulo, né, do conceito biopsicossocial, os 40 anos. Mas eu gostei dessa parte aqui que ela traz no artigo, destacando como se fosse 3 pacientes diferentes, tá vendo, ó? Paciente 1, o paciente 2 e o paciente 3, e tá vendo que cada um tem aspectos diferentes, né? É claro que aqui é uma representação, ou seja, o paciente 1, na avaliação ali, pode ser que ele tenha os aspectos biológicos, estruturais, sendo o que está influenciando mais a dor. Vão ter pacientes que às vezes são os aspectos sociais, e vão ter pacientes que são os aspectos psicológicos, às vezes. Ou isso pode ir mudando conforme vão passando as sessões, porque a nossa vida é dinâmica, né? Às vezes acontece um estresse, um fator estressor na vida do paciente que não estava programado, ele perde um ente querido ali no meio do processo, e isso pode exacerbar a dor, enfim, tem vários fatores aí que podem contribuir. E aí a gente chega agora, pessoal, na classificação por mecanismo da dor. Existem várias maneiras de classificar a dor. A gente tem o CIF-11, né, que é o Código Internacional de Doenças, que é utilizado pelos médicos para dar diagnóstico. E aí a revisão, o CID-11, então, trouxe a classificação aí da dor por diagnóstico, né, dor crônica e tudo mais. Mas esse aqui é algo mais prático para vocês, é o que eu uso no meu dia a dia clínico, é a gente identificar o mecanismo de dor, porque a gente entende melhor como ajudar esse paciente. Então, o primeiro mecanismo de dor são as dores nociceptivas. Então, lembra que eu falei que nem sempre quando tem nocicepção você vai ter a experiência de dor, porém é muito comum a gente ter as dores que é por mecanismo nociceptivo, ou seja, de alguma maneira você ativou aqueles receptores sensoriais lá. Então, se eu bati minha mão aqui com toda a força na mesa, foi aquilo que eu falei, e cheguei amanhã com dor lá no seu consultório, essa é uma dor nociceptiva. E aí, uma das dores mais comuns nociceptivas é a dor ou a síndrome, perdão, a síndrome dolorosa miofacial, que aí vem os pontos gatilhos miofaciais. E aí o dry needling, ele surge ali na década de 70, mais ou menos, como uma técnica para ajudar na desativação desses pontos gatilhos miofaciais. Então, isso a gente tem bom embasamento científico. É claro que no curso eu demonstro também as práticas aí para desativação de ponto gatilho, porém a gente não fica só nisso, porque existem dores que são nociceptivas, mas não ponto gatilho. Então a gente tem que estar atento a isso também, tá?
Então, só para ilustrar, a dor miofacial é uma dor nociceptiva. Essa é a dor nociceptiva, pessoal, é a mais comum que a gente vai receber no consultório. São as dores, por exemplo, dor muscular tardia ao exercício. Eu poderia citar outras aqui também. Aí nós temos um tipo de dor, pessoal, que é bem complexa, tá? Para tratar, talvez a mais difícil de tratar no meu ponto de vista, que são as dores neuropáticas. Elas, talvez para o diagnóstico não é tão difícil, porque segue muitas vezes o dermatoma ali, os miótomos, né? A questão da ativação muscular, às vezes pode estar alterada, sensibilidade, ou seja, o trajeto dos nervos ali vão fazer muita diferença, tá? E aí, até na prática, na nossa quarta aula, né, que vai ter a prática, eu separei uma prática ali que eu vou demonstrar, uma técnica que eu utilizo para neuralgia do trigêmeo, que eu usei muito lá no meu doutorado, nos pacientes que eu atendi no núcleo de dor orofacial. Ou seja, o trigêmeo, ele tem 3 ramos aqui. Então, a dor, ela é dor em choque. Às vezes a pessoa vai fazer a barba, vai tomar banho, passa água no rosto, a dor vem como um choque, ela não fica o tempo inteiro. E citando uma só, nós temos outras dores neuropáticas aí, e aí o agulhamento ele pode ser utilizado, porém o tempo que eu vou levar para ter um resultado ali vai ser maior que a dor nociceptiva, tá? E aí, na aula de amanhã, por isso que eu falei que não percam, a gente vai dar esse raciocínio clínico, né, para a gente entender. Mas vocês têm que entender essa base hoje aqui dos mecanismos de dor. Então, não dá para comparar uma dor nociceptiva com a dor neuropática, tá? Então, entendendo o mecanismo de dor, eu tenho uma possibilidade maior de raciocínio clínico, de prognóstico ali com aquele meu paciente, tá bom? E até de cuidados também no agulhamento. E a outra dor, ela cairia no que a gente chama de dor nociplástica. Esse termo nociplástica veio da IASP, né, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, mas se discute muito ainda, porque a definição, os critérios que eles usam é muito semelhante ao que se chamava antes de sensibilização central, tá? Então, eu pus barra sensibilização central, que, né? Mas você pode ver, às vezes, colegas ou outros autores, né? Isso há uma discussão ainda sobre esse termo. Mas o que seria a dor nociplástica? Ou a sensibilização central? Aí eu vou trazer uma patologia que é muito comum de todo mundo aí, que é a fibromialgia. Então, o fibromialgico, ele sente dor no corpo todo, mas ele não tem nenhuma lesão ali específica, né? Não se acha nada que justifique essa dor. Ou seja, não está tendo mecanismo nociceptivo, não é uma lesão do nervo, ou seja, não é uma dor neuropática, mas a pessoa está tendo experiência de dor. E aí o que se entende é que são mecanismos centrais, então, as áreas de processamento da dor, tanto a área somatosensorial, a área cognitiva, a área afetiva ali, sistema límbico, ocorre uma neuroplasticidade, e aí existe alterações químicas, neuroinflamação, ou seja, existe uma hipersensibilidade dessa área de processamento, e aí o paciente começa a perceber tudo com maior intensidade. É aquele paciente, quando você pede para colorir o mapa corporal, o body chart lá, ele começa a colorir quase que o corpo todo. Então, a dor ela é difusa, a dor intensa, desproporcional, tudo isso está muito ligado à dor nociplástica ou à sensibilização central. E aí, um dos fenômenos, um fenômeno que pode acontecer é a hiperalgesia ali por mecanismo central, ou a hipersensibilidade, ou até uma alodínia. Ou seja, o que é a alodínia? É um estímulo, né? Vamos supor que eu estou na pele, passando a mão na pele aqui, no meu braço, esse passar a mão não é um estímulo nocivo, não é para o meu cérebro entender como dor. Mas quando está alterado essa informação, às vezes só de passar a mão, cair a água ali, às vezes o paciente sente dor. Então, a alteração não é na periferia, é como o seu sistema nervoso central está interpretando tudo isso, tá bom? E aqui, pessoal, vem um diferencial muito grande também, por aquela bagagem toda que eu falei que eu tenho de agulhamento. Eu trago no curso
e vou apresentar para vocês uma das técnicas na segunda-feira, na quarta aula, na prática, alguns pontos que a gente chama da abordagem homeostática, ou seja, pontos que vão agir no sistema nervoso central, no cérebro ali, em áreas específicas de processamento da dor, que vão ajudar, então, o paciente fibromialgico, tá bom? E aí, para a gente fechar aqui, tá quase acabando, mais 2 slidezinhos aqui, nós temos o conceito de sensibilização periférica. Então, isso é muito relacionado à dor aguda e relacionado também à dor nociceptiva. Então, foi aquilo que eu falei. Vamos supor que eu machuquei o braço ali, eu bati o braço. Naquela área que eu bati específica, vai ter uma hiperalgesia primária. O que é hiperalgesia? Algesia é dor, né? Hiper é muito. Então, você tem um aumento da percepção de dor primária, porque é no local primário ali de onde você bateu. E aí, uma área um pouco maior, perto, seria uma hiperalgesia secundária. É como se o cérebro ele ampliasse um pouquinho ali, como forma de segurança. Então, se eu bati minha mão com toda a força, o braço ali, por que ocorre essa hiperalgesia? O que é essa sensibilização periférica? Então, mediadores químicos pró-inflamatórios, eles vão para o local, por conta do reparo tecidual, para começar o reparo tecidual. E aí você tem lá a bradicinina, prostaglandina, células mastócitos, substância P, histamina, são todos mediadores químicos pró-inflamatórios. E o que ele faz no limiar de dor? Ele diminui o limiar de dor. Então, se antes, vamos pensar na pressão. Vamos supor que antes eu precisava apertar ali, vamos supor que eu tenho um algômetro, né? Que é aquele aparelho para medir a pressão aí, que é exercida em algum local. A gente usa muito para avaliar a dor. Então, eu cheguei com o algômetro ali, fui apertando a ponta dele, deu 2 kg força, eu senti a dor. Ou seja, o meu limiar de dor é esse. Quando ocorre a sensibilização periférica, esse limiar de dor, vamos supor que agora com meio quilograma força, a pessoa já percebe a dor. Então, isso é normal, porque é um mecanismo de defesa, você vai proteger mais a área e ajuda no processo de reparo tecidual. E é claro que na dor crônica, como eu falei, você pode continuar tendo sensibilização periférica, mas começa a correr neuroplasticidade, sensibilização central também. E o agulhamento, pessoal, ele vai agir diminuindo a presença desses mediadores químicos pró-inflamatórios, ou seja, ele melhora essa sensibilização periférica, ele aumenta de novo o nosso limiar de dor. Então, o agulhamento tem uma capacidade grande de fazer isso. Por isso, é uma ferramenta poderosa de analgesia rápida. Às vezes, na avaliação ali, você está avaliando o paciente, testou ali, às vezes, na primeira sessão, você já pode, em 5 minutinhos que você tem final, já fazer uma aplicação, porque você já começa a modular o sistema. Então, as técnicas de agulhamento, dry needling, entram como neuromoduladores. Então, um forte neuromodulador que você tem nas mãos. E aqui, para fechar, pessoal, nós temos, então, a ideia do processo da dor, né? Que aí nós temos a transdução, que é o mecanismo pelo qual há como se fosse uma tradução, né? Da informação mecânica, por exemplo, a batida da mão, em uma informação que ela consegue ser levada pelas fibras nociceptivas, que então vai ser transmitida por essas fibras aferentes, chegando na medula, que é um local de modulação. Então, a medula é um local importantíssimo. E aí, já dando uma informação importante para vocês, o agulhamento ele vai agir modulando ali também a nível medular, a nível segmentar, ou seja, na medula espinhal. Nós temos vias descendentes inibitórias de dor ali, que agem nos interneurônios, e o agulhamento ele consegue agir ali muito bem. Então, o agulhamento, então, mais uma informação relacionada à dor, o porquê que o agulhamento ele é muito bom para a dor, tá? Comprovado aí por vários estudos. E a última parte são as áreas de processamento da dor, não só a área somatosensorial,
mas aqui o córtex pré-frontal, sistema límbico aqui também, são áreas que vão se interligar para poder ter o processamento da dor, tá bom? Que aí é a percepção, a experiência de dor, e aí cada um pode ter conexões nervosas ali diferentes, pode ter neuromodulação, conforme essa dor ela vai persistindo. Por isso, pessoal, que a gente tem que tentar não passar a barreira aí das 12 semanas, que seriam os 3 meses, né? A partir de 3 meses já começa a ser uma dor crônica, você tem mais neuroplasticidade, mais possibilidade de sensibilização central. Então, o agulhamento, se a gente entra já nas primeiras sessões, geralmente com 5, 6 sessões, a gente já tem uma baixa considerável aí da percepção de dor, ou seja, uma boa neuromodulação. Então, pessoal, esse é o conteúdo que eu tinha para vocês hoje. Lembrando aqui, né, vamos reforçar algumas ideias iniciais que eu trouxe para vocês, alguns conceitos. Então, esse conteúdo todo, aonde que vocês estão aqui, é importante vocês terem uma consciência da evolução de vocês. Então, muito conteúdo eu forneço gratuitamente lá no Instagram. Então, quem não está me seguindo, siga lá, compartilhe com os colegas. Tem muita informação legal ali. Hoje, então, vocês já estão no degrau 2 aqui, ó, tendo a imersão comigo. Estou aprofundando aí com vocês. Vocês viram que hoje foi neurociência aí da dor muito forte. E aí, na semana que vem, abre-se inscrições para a formação em Dry Needling 2.0, onde vocês podem transformar a formação de vocês aí, né, a prática clínica, trazer resultado, aumentar a agenda, né, e receber mais por isso também, né, agregar valor ao atendimento de vocês. E aí eu quero saber de vocês, pessoal, essa aula mudou a perspectiva de vocês? Fala um pouquinho comigo aqui no chat, vou estar acompanhando. Posta aí um pouquinho aí para eu ver aqui o que mudou para vocês aí, a perspectiva. Fala aí para mim. Então, relembrando aqui, nós temos o que nós vimos hoje, né? Um checklist aí do que a gente viu hoje na aula. Nós vimos, então, os conceitos científicos sobre dor, a neurociência moderna da dor. Eu trouxe aí para vocês o que tem de mais moderno no conhecimento de dor. As definições, classificação por mecanismo, que é fundamental entender isso para a prática clínica. Então, como entender o tipo de dor do paciente faz diferença na hora de escolher o tratamento. Então, lembra lá que eu falei, dor nociceptiva, dor neuropática, sensibilização central. Então, tudo isso faz muita diferença aí. E agora, pessoal, eu tenho um quiz aqui para vocês, ver se vocês entenderam bem a aula, né? Para ver se o conteúdo realmente ficou para vocês. Então, vai ser verdadeiro ou falso. Pode só colocar VOF aqui no chat, eu vou ver quem está atento aí, quem não cochilou, quem assistiu até o final, tá bom? Então, peguem aí os dedos preparados aí para digitar, tá bom? Então, a primeira pergunta aí, ó. Quando parte do seu corpo... Só um minutinho aqui. Vamos lá. Quando parte do seu corpo está lesionado, receptores de dor especiais transmitem a mensagem de dor ao cérebro. E aí, verdadeiro ou falso? Então, quando parte do seu corpo está lesionado, receptores de dor especiais transmitem a mensagem de dor ao cérebro. Então, coloquem no chat aqui se é verdadeiro ou falso. Vou esperar um pouquinho aqui para ver quem que está ligado aí na aula até agora. Aguardar um pouquinho aqui vocês.
Ok, então vamos lá. Então é falso, pessoal. Então quem colocou falso aí, acertou, tá? Então nós não temos receptores de dor especiais. Nós temos nociceptores, que às vezes a gente pode ter a experiência de dor por ativar esses nociceptores, às vezes não, mas a gente não tem receptores de dor específico, tá bom? Então vamos lá. Uma outra perguntinha aqui. Quando você está ferido, substâncias químicas no tecido podem tornar os nervos mais sensíveis? Então, essa é uma outra pergunta. Verdadeiro ou falso? Então, essa é verdadeira, né? Então, lembra que eu falei da sensibilização central? Então, quando ocorre a sensibilização central, esses mediadores químicos, eles estão presentes, tá bom? Terceira pergunta, quando você está ferido, o ambiente em que você está não terá um efeito sobre a quantidade de dor que você experimenta. Aí, sobre os aspectos psicossociais aí. Vamos lá. Vamos respondendo aí. Aí, agora a galera tá respondendo aí. Muito bom. Então, esse é verdadeiro. Então, lembra lá que o ambiente, ele interfere bastante aí na nossa experiência de dor. Então, lembra que não é algo só sensitivo. Tem fatores emocionais, fatores psicossociais envolvidos aí. Muito bom. O chat estava travado aqui para mim, mas agora estou conseguindo ver as respostas aqui. Muito bom, a galera tá mandando bem aí. Beleza? Ok. Então, essas foram 3 perguntinhas aí. Vi que todo mundo tá ligado, tá antenado. Tá bom? E agora, então, nós vamos para a parte, falar um pouquinho do que seria, então, esse sorteio, tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês, só um minutinho. Então, o que vai ser esse sorteio, pessoal? Então, tá vendo esse bannerzinho aí? O que é esse banner? Ao terminar a live aqui, pessoal, essa aula, na verdade, né? Vocês vão lá no meu Instagram, vai estar postado esse banner, tá bom? E aí você vai ter que fazer o quê? Marcar 2 amigos fisioterapeutas e comentar qual foi o grande aprendizado que você teve nessa aula. Então, o que valeu a pena você estar comigo até agora aqui? Qual foi o grande aprendizado? Marca 2 amigos. E na segunda-feira, na nossa última aula, você vai participar do maior e mais completo treinamento online de Dry Needling do Brasil. Ou seja, será um curso inédito e completo. E você vai levar ele gratuitamente. Então, vai ter um sorteio aí do curso. Então, um sortudo aí vai levar o curso completo de Dry Needling, o curso mais completo aí de graça, tá bom? Então, não deixam de ir lá na página, compartilhar aí com os colegas, né? Com 2 colegas, marcar eles lá. E aí, revisando aqui, a aula de amanhã, o que vai ser? Então, lembra? Diagnóstico, raciocínio clínico para o agulhamento. Então, vai ser o complemento dessa aula aqui. Beleza, já estou entendendo um pouquinho aí dos mecanismos de dor. Qual que é o meu raciocínio clínico, então, para o agulhamento, alguns detalhes, né, que eu vou falar para vocês, as estratégias ali para a hora de agulhar e como metrificar isso. Ah, mas e aí? Como que eu sei que está melhorando ou não? Então, não perca amanhã, 8 horas. Comente aí com os colegas, marquem eles lá na publicação. E vamos junto aí, pessoal. Vamos elevar o nível da fisioterapia no Brasil
com essa técnica que é fantástica, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida? Eu vou responder 3 perguntinhas aqui no chat, tá? E o restante vocês podem mandar lá no Instagram, @moziaraújo21, que eu vou respondendo vocês aí. É um grande prazer sempre estar trazendo respostas, tá? Então, 3 perguntinhas aí que ficaram da aula, eu vou responder aqui. Aguardando aqui algumas perguntas. Aguardando aqui alguma perguntinha. Estão perguntando lá, síndrome do túnel do carpo, né? Que tipo de dor que é? A Kelly Cristina. Obrigado, Kelly, pela pergunta aí. Então, síndrome do túnel do carpo, geralmente é uma dor neuropática, porque ela vai estar associada à compressão do nervo mediano, né? Então, vai ter formigamento, dormência, vão ter características de dor neuropática. Aí o colega aqui, a colega, né, a Gal, perguntando se é possível fazer um pneumotórax com agulhamento. Gal, eu explico muito bem isso no curso sobre biossegurança, sobre as estratégias do agulhamento, né? Então, a probabilidade é muito pequena, tá? Pelo menos dos 5.000 colegas aí que eu já formei, nunca tive nenhum relato comigo, nunca aconteceu, e olha que se for contar quantas agulhadas eu já dei aí na região, foi, sei lá, milhares aí. Tá? Então, tem muita segurança ao fazer o agulhamento, você vai poder aprender isso, tá? E aplicar tranquilinha, sem medo nenhum. A Francis aqui perguntando sobre dor crônica, né? Após 3 meses de dor mecânica, se o efeito do dry needling era menor. Não que o efeito é menor, né? Mas nós temos patologias que são mais complexas. Então, lembra que a gente falou de um sistema complexo, que aí vai envolver uma terapia multimodal, tá bom? Então, em tempo algum aqui, a gente está falando que o dry needling é a única técnica, mas é uma técnica, uma ferramenta poderosíssima de analgesia rápida ali que você pode ter. Então, mesmo na dor crônica, a gente tem bons resultados, e é claro que você vai casar isso com outras abordagens também, tá bom? A última aqui para finalizar. Aqui o Rogério Regis, né, falando da fibromialgia. Então, uma dor exacerbada na fibromialgia se pode associar o tratamento com o psicólogo. Perfeito, Rogério, é isso que eu acabei de falar, né? As dores crônicas, dores que envolvem sensibilização central, o agulhamento vai ter uma ação muito interessante, vai conseguir reduzir consideravelmente a dor, e aí é claro que você pode associar com outras técnicas. Então, tá vendo que o dry needling, ele agrega valor, ele não tira, não está falando para você jogar fora as outras ferramentas ou as outras abordagens que podem ser feitas com o seu paciente, mas você vai, então, vai agregar mais informação. Deixa eu voltar aqui na última pergunta. Quando você está ferido, o ambiente em que você está não terá um efeito sobre a quantidade de dor que você experimenta. Então, na verdade, houve um erro aqui mesmo na digitação, né? Então, não terá um efeito, na verdade, era para ter colocado terá um efeito na quantidade. Então, na verdade, é falsa mesmo, tá? Então, houve um erro aqui. Ela se torna verdadeira, deixa eu até corrigir aqui. Muito obrigado aí. Foi só um errinho de digitação aqui. Agora ficou certo. Olha aí.
quando você está ferido, o ambiente em que você está terá um efeito sobre a quantidade de dor que você experimenta. Então, perdão aí, pessoal, na hora de digitar aqui, saiu um nãozinho ali que não era para sair, tá? Então, na verdade, o ambiente, você viu que até no meu comentário eu falei isso, mas só foi um erro de digitação ali, tá? Mas muito bem, quem prestou atenção, sinal que vocês estão muito atentos, hein? Gostei bastante disso. Era só uma pegadinha aí para saber se vocês assistiram bem a aula, então passaram no teste. Então, era só o erro de digitação ali, beleza? Pessoal, foi um prazerzão aí estar com vocês. Então, espero vocês amanhã, às 8 horas, para a gente dar continuidade a essa imersão, tá bom? Então, um grande abraço, sucesso para vocês aí.